Olá, estudantes da disciplina de Gerência de Projetos. Eu sou a Débora, responsável pela disciplina. Vamos falar sobre o módulo 2, tópicos básicos da gerência de projetos. E nessa unidade 2, vamos falar sobre gerenciamento de qualidade e recursos humanos em projetos de software. São dois elementos muito importantes, duas tarefas de gerenciamento muito importantes dentro da empresa, porque lida com recursos muito importantes, como, por exemplo, as pessoas que vão trabalhar as suas habilidades e como alocar essas pessoas nos diferentes projetos e nas diferentes tarefas. E, ao mesmo tempo, sempre com foco na qualidade, que é um dos principais atributos que a gente tem que considerar nos projetos de software, para que a gente tenha produtos que realmente satisfaçam as necessidades do cliente e sejam coerentes com tudo aquilo que ele está solicitando das empresas que desenvolvem os sistemas. Vamos falar inicialmente sobre o gerenciamento de qualidade. Qual que é o impacto disso nos projetos? Como que a gente trabalha de forma que a gente consiga trazer o máximo para os projetos os elementos importantes da qualidade? E qual que é o impacto que isso tem? Porque quando a gente atribui as tarefas de qualidade para os membros da equipe, isso tem um impacto no orçamento do projeto e no cronograma do projeto também. Ou seja, quanto mais atividades a gente queira incluir para garantir a qualidade dos sistemas que a gente faz, mais orçamento disponível a gente vai precisar e mais tempo também. Então, uma das grandes tarefas do gerente de projetos é equilibrar essa balança entre qualidade, entre custo, entre prazo para a entrega do software também, de acordo com aquilo que foi combinado e foi contratado junto ao cliente. Inicialmente, né, então a gente considera que o projeto precisa satisfazer as necessidades para as quais ele foi contratado, né? Então o cliente não quer apenas ter como resposta do nosso desenvolvimento um produto, mas sim um produto que tenha qualidade. E qualidade é complexo, né? A gente precisa trabalhar de diferentes formas, de diferentes frentes, para que a gente possa, então, ter certeza que está entregando um sistema de qualidade. E se isso é complexo, isso exige gerenciamento dentro das equipes de TI, assim como equipes de várias outras áreas de conhecimento também. O gerenciamento da qualidade do projeto trabalha para garantir que os requisitos do projeto, incluindo os requisitos do produto, sejam cumpridos, validados e estejam de acordo com aquilo que se espera. Alguns pontos que são muito importantes. E por que a gente faz gerenciamento de qualidade, já que é mais um gerenciamento que o gerente de projetos vai ter que se preocupar e vai ter que investir seus esforços. Então, a gente tem que ter uma segurança e uma certeza de que isso seja importante e entender por que é importante. Então, por exemplo, quando a gente faz um gerenciamento efetivo, incluindo o gerenciamento de qualidade, a gente está priorizando a satisfação do cliente, em primeiro lugar, a prevenção ao invés de inspeção, né? Então, prevenir erros e evitar que esses erros ocorram é uma forma de garantir qualidade e diminuir custos de retrabalho dentro da empresa. Melhoria contínua, a empresa sempre quer evoluir a sua forma de fazer software. Responsabilidade da gerência e custo da qualidade também, porque a qualidade que é incluída nos sistemas, ela tem um custo geralmente elevado e gerenciar essa qualidade também tem um custo. Voltando novamente ao PMBOK, né, dos processos que estão dentro do PMBOK é o gerenciamento de qualidade. E daí nos mostra a importância, então, dessa tarefa. Tem 3 grandes tarefas, né, então a gente tem também mesmo esquema de entradas, processamento e ferramentas e saídas, né, e a gente tem as grandes tarefas que são importantes aqui para o gerenciamento da qualidade. Então, primeiramente, o processo planejar o gerenciamento da qualidade refere-se à qualidade que o trabalho precisa ter. Percebam que, geralmente, quando a gente tem uma grande tarefa, né, um grande processo dentro do PMBOK, na maioria das vezes, a primeira tarefa vai ser de gerenciar, né, de planejar como gerenciar a qualidade aqui no nosso caso. Por quê? Porque a gente, antes de gerenciar, a gente precisa planejar. Então, essa geralmente é uma das primeiras tarefas que a gente tem para cada um dos processos.
Então, gerenciar a qualidade refere-se ao gerenciamento dos processos de qualidade ao longo do projeto, né? Então, nesse caso, a gente pensa em requisitos de qualidade, a gente pensa em teste, a gente pensa em várias tarefas importantes que, então, vão ser incluídas e vão ter um custo dentro do projeto atual. Controlar a qualidade, né, também é um dos pontos importantes, para verificar se esses requisitos de qualidade são atendidos pelo projeto. Então, não adianta a gente ter certeza que um determinado requisito de qualidade está presente no projeto. A gente precisa ter certeza e controlar os recursos que são gastos e as demandas que existem em relação àquele determinado item, né? Então, controlar a qualidade refere-se a comparar os resultados do trabalho com os requisitos de qualidade que foram impostos, né, inicialmente, para ver se o resultado é aceitável. Planejar o gerenciamento da qualidade. Então, voltando aqui ao PMBOK, o planejamento da qualidade envolve identificar quais padrões de qualidade são relevantes para aquele projeto em específico e determinar como satisfazê-los. Lembrando que cada projeto é único, tem suas características próprias, específicas, e a gente precisa levar em conta tudo isso para que a gente não atribua muitos elementos e requisitos de qualidade para um projeto que às vezes não precisa, né? Então, a gente pode pensar em diferentes tipos de projetos, né? Um aplicativo, por exemplo, de um sistema bancário, um aplicativo de compras na internet, né? E quais são as suas demandas em termos de qualidade e gerenciamento dessa qualidade. Deve ser executado de forma regular e em paralelo com os outros processos dentro do projeto. Por exemplo, modificações propostas nas entregas para atender aos padrões de qualidade identificados podem exigir diversos ajustes nos custos ou cronogramas. E uma análise de riscos detalhada que pode considerar o impacto também nesses planos, né? Então, o gerenciamento de qualidade ele costuma ser complexo, ele costuma envolver cronograma, custo e também riscos, né? Então, esses elementos estão todos interligados dentro de uma organização de TI. Planejar o gerenciamento da qualidade também é importante, é uma das outras tarefas listadas no PMBOK. É uma tarefa mais complexa, é possível perceber aqui nessa figura, em que a gente tem muitos elementos de entrada a serem considerados, muitas ferramentas disponíveis. Novamente, a gente não precisa aplicar todas elas, mas sim selecionar um conjunto que seja importante e pensar também nas diferentes saídas que possam ser importantes para o projeto. Ferramentas e técnicas para essa grande tarefa de planejar o gerenciamento de qualidade. A gente pode pensar inicialmente em análise de dados, é uma das ferramentas importantes. E a gente pode considerar para isso um esquema bem simples que foi colocado aqui pelo PMBOK, que nos ajuda a entender, por exemplo, qual é o custo de desenvolvimento, né, um custo de realização de uma atividade e qual é o custo que a gente pode ter em retrabalho, né? Então, tudo isso vai afetar a qualidade do sistema que a gente entrega. Então, tem vários elementos simples aqui dentro desse esquema que nos ajudam a analisar com clareza quais são os elementos que a gente mais quer investir para a gente garantir qualidade e a gente evitar retrabalho e diminuição da qualidade também. Então, esquemas como esses, né, são importantes para nos ajudar a identificar os melhores fatores, os melhores elementos que nos ajudam a entender a qualidade. Controlar a qualidade é uma das grandes atividades também que a gente tem para esse elemento aqui no PMBOK. O que a gente tem aqui em relação ao controle da qualidade? Controlar a qualidade é o processo de monitoramento e registro, então observar e registrar, monitorar e recoletar dados de tempos em tempos, ter certeza de que as pessoas estão fazendo as atividades necessárias, inclusive atividades de qualidade, e essas atividades estão sendo registradas. A gente tem um histórico de tudo aquilo que é feito pelas empresas, né, pelas pessoas dentro das empresas, e a gente consegue ter certeza de que as atividades de qualidade também estão sendo cumpridas. Então, é o processo de monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho.
e recomendar, caso necessário, alguma mudança. Uma técnica importante é a inspeção, né? Então, percebam que a inspeção entra em vários momentos do processo de desenvolvimento de software. A inspeção está muito relacionada à qualidade, né? E ao gerenciamento da qualidade, por consequência também. Então, relembrando aqui, a inspeção significa o exame de um produto de trabalho para determinar se o mesmo está em conformidade, está de acordo com os padrões documentados. Pode ser um padrão da empresa, um padrão que o cliente exige, um padrão que seja imposto pelo processo de desenvolvimento. Então, a inspeção tem essa atividade aí, né, essa atividade de inspeção tem esse elemento importante que nos ajuda em relação ao controle da qualidade dentro das empresas. As métricas ajudam muito nesse sentido, né? Então, é muito difícil avaliar e controlar e gerenciar qualidade se a gente não pensar em métricas. Então, por exemplo, métricas de velocidade, métricas de facilidade de uso podem ser importantes para nos ajudar. E é importante também a gente ter em mente que cada empresa pode definir suas próprias métricas, né? Então, desde que uma determinada métrica faça sentido para uma empresa, ela pode ser avaliada pela equipe e ser colocada em prática. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, métrica de velocidade. Pode ser o tempo de resposta de usuário por evento. Pode ser o tempo de atualização da tela. Tudo isso tem a ver com qualidade do sistema que é entregue. Métricas de facilidade de uso, tempo de treinamento, número de frames de ajuda. A gente tem também métricas de confiabilidade, né? Pensando em sistemas mais complexos, como o software do avião, como o software de um aplicativo de banco, por exemplo, né? Então, tempo mínimo, o tempo médio de falha, né? Pensando no software do avião, qual que é o tempo de falha? E do aplicativo de banco, né? Então, essas medições são importantes para testar a qualidade. Probabilidade de estar indisponível, taxa de ocorrência de falhas, todos esses elementos são importantes aqui para pensar em qualidade. Então, são medidas quantitativas de forma objetiva, e quanto mais quantitativo e objetivo, mais fácil é atestar se aqueles atributos estão sendo desenvolvidos de fato, né? Mais fácil vai ser lá na etapa de teste, em que a gente tenta identificar se essas métricas, né, realmente possuem seus valores coletados e quais são esses valores. Então, o quanto mais objetivo e quantitativo, melhor, e menos subjetivo, de forma a que a gente possa ter uma ideia da eficácia do processo de software e dos projetos. Dados históricos de qualidade, dados básicos de qualidade e produtividades também são importantes para nos ajudar a coletar os valores. O gerenciamento de qualidade, então, está relacionado a medir, avaliar e melhorar. Essas três grandes tarefas são muito importantes quando uma empresa quer garantir qualidade naquilo que ela faz. É importante a gente notar também que a gente nunca está num patamar máximo em relação à qualidade. A gente sempre vai ter algum atributo dentro de uma empresa de TI que a gente possa evoluir e melhorar. Mas para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa ter uma noção, uma boa informação dos métodos, dos critérios que a gente segue dentro da empresa, e isso a gente consegue a partir de medidas, coletar fielmente os dados de uma empresa, por meio de métricas. E aí, coletado esses dados, a empresa pode avaliar se esses valores fazem sentido para ela, se estão bons, ou se eles podem e devem ser melhorados. Então, esse é um ciclo contínuo que nunca tem fim dentro de uma empresa de TI que deseja desenvolver software de qualidade. E lembrando novamente que, caso esse seja realmente o intuito da empresa, essa tarefa vai ser sempre contínua, né? Ela sempre vai estar em andamento dentro da empresa. Alcançando a qualidade, então, de uma forma mais simples, né? De uma forma mais trivial, a gente pode dizer que qualidade é o resultado de um bom gerenciamento de projeto e uma prática consistente de engenharia de software. Então, qualidade tem a ver com muitos fatores e, em geral, ela tem a ver também com os processos que são gerados. Qualidade de processo e qualidade de produto são importantes, né? Eles se integram e eles se complementam também.
Então, são duas áreas importantes que têm muitos pontos de conexão. A gente fala que quando a gente tem bons processos, a gente tem uma tendência a ter produtos de qualidade, né? Então, a qualidade desses dois elementos, processo e produto, estão muito interligados. E o gerenciamento exige também conhecimento, experiência e priorização de fatores que são mais importantes, né? Então, infelizmente, a gente não consegue colocar todos os atributos de qualidade que a gente gostaria em um sistema de software, porque isso demandaria muito tempo e recursos financeiros. Então, a gente, na maioria das vezes, precisa priorizar os principais elementos de acordo com o tipo de software que a gente faz e a disponibilidade de recursos dentro da empresa, inclusive recursos humanos, para que a gente possa, então, alocar os principais fatores de qualidade dentro de um projeto de acordo com esses recursos. Vamos falar um pouco sobre gerenciamento de recursos humanos. Esses elementos tão importantes e que são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos de software. Em alguns momentos, a gente pode considerar que as ferramentas de software estão muito mais evoluídas, né? Elas foram muito aprimoradas nos últimos anos, inclusive incluindo elementos de inteligência artificial, que em alguns momentos nos levam a desconfiar de que o software pode praticamente ser desenvolvido sem o apoio, né, sem a presença do ser humano. Mas isso é um grande erro, né? A gente sabe que o ser humano é o grande responsável pelo desenvolvimento de software coerente, software de qualidade, e mais do que isso, esses sistemas que a gente desenvolve, eles vão ser mantidos, eles precisam ser alterados futuramente, e a presença humana é fundamental em todas as etapas, desde a definição de requisitos, que é a etapa mais preliminar inicial, até a manutenção do software também. Então, por isso, o gerenciamento dos recursos humanos também se faz tão importante dentro das empresas de TI. O gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os processos que organizam, gerenciam e guiam a equipe de projeto, né? Então, a gente tem aqui alguns elementos importantes, né? Alguns atributos importantes que o gerente de projetos tem que considerar quando ele está gerenciando uma equipe ou gerenciando os recursos de uma forma geral dentro da empresa. Então, primeiramente, influenciar a equipe do projeto, né? Ter esse poder de influência. O gerente deve estar ciente e influenciar, quando possível, os fatores de recursos humanos para garantir projetos mais estáveis e projetos em que as pessoas consigam trabalhar com certa garantia e com certo também poder para desenvolver sistemas de qualidade. Outro elemento importante é o comportamento profissional e ético, que também faz parte do gerenciamento de recursos humanos da empresa, e o gerente da empresa tem que estar sempre atento a esse elemento e esse fator tão fundamental também. Então, dentro da área de computação, a gente tem alguns códigos de ética que o gerente das empresas podem considerar e podem obrigar ou impor de uma forma, às vezes, um pouco mais leve, que os membros da empresa considerem, né? Que todos os recursos humanos da empresa considerem. Eu deixei aqui a referência e um pequeno extrato do Código de Ética e Conduta Profissional da ACM, que é um dos mais usados no mundo todo e que revela alguns elementos muito importantes que todos os recursos humanos das empresas precisam considerar, desde a pessoa que faz requisitos até a pessoa que faz manutenção de software. Porque, no geral, a gente lida com a parte mais sensível dos nossos clientes, que são os seus modelos de negócio. E eles têm uma certa restrição de passar para as pessoas que trabalham nas empresas de TI qual é o seu modelo de negócios, como ela atua no seu dia a dia, como que uma empresa venceu os obstáculos e obteve sucesso. Então, transformar isso em software, em código-fonte e incluir esses elementos de sucesso, às vezes pode não ser muito fácil para o cliente, né, se comunicar a respeito disso. Então, é fundamental que os gerentes das empresas, né, os gerentes de recursos humanos em especial, considerem como uma obrigação de todos os membros da empresa que estão sendo gerenciados o atendimento a códigos de ética e conduta profissional, como esse, por exemplo, da ACM.
Isso evita problemas jurídicos, inclusive para as empresas que adotam esses modelos. Bem, lá no PMBOK também existe o gerenciamento de recursos, né, e inclusive o desenvolvimento, né, o gerenciamento da equipe e o desenvolvimento e aprimoramento da equipe também. Então, lá no PMBOK, a gente tem uma frase muito importante que diz o seguinte: os gerentes de projetos precisam ter habilidades para identificar, construir, manter, motivar, liderar e inspirar as equipes de projeto a alcançar um alto desempenho de equipe e cumprir os objetivos do projeto. Então, percebam que são muitas tarefas importantes e tarefas complexas, né? Então, por exemplo, motivar e liderar equipes. Isso pode ser muito desafiador para o gerente de projetos, mas, ao mesmo tempo, é fundamental que isso aconteça para que os projetos possam acontecer de uma forma satisfatória. Então, são muitos desafios também para o gerente ou para o líder da empresa que vai cuidar dos recursos, inclusive dos recursos humanos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, como parte das atividades do PMBOK, que fala de gerenciamento de recursos humanos, a tarefa de desenvolver a equipe. Novamente, entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Percebam que é uma tarefa um pouco mais complexa, que também envolve muitos elementos importantes aqui. Desenvolver a equipe significa que os gerentes de projeto devem criar um ambiente que facilite o trabalho em equipe, que seja agradável, que as pessoas queiram trabalhar naquela equipe, que as pessoas se sintam seguras e valorizadas dentro da equipe também. E motive a equipe continuamente a melhorar aquilo que ela faz, a fazer com mais seriedade e oferecer feedback e apoio necessário sempre que a equipe demandar, né? Então, desenvolver a equipe significa motivar, apoiar, fornecer todo o suporte necessário, corrigir os erros, tentar melhorar e garantir o bom desempenho da equipe. Ou seja, também são tarefas desafiadoras para o gerente. O alto desempenho da equipe pode ser alcançado considerando diferentes elementos, né? Então, vários pontos importantes podem nos ajudar aqui, como gerentes de projetos, a alcançar uma equipe que seja uma equipe estável e uma equipe motivada. Por exemplo, comunicação aberta e eficaz, o gerente de projetos tem que estar sempre disponível para isso, ouvir as pessoas, ouvir sugestões, ouvir críticas, criar oportunidades para desenvolvimento das equipes, sempre que possível, oferecer treinamento adicional, oferecer alguns elementos motivacionais dentro da empresa, desenvolver a confiança entre membros da equipe, né, de forma que as pessoas possam confiar nos artefatos que outros desenvolvem, desenvolver também a propriedade coletiva, né, todos os elementos produzidos podem ser reutilizados pelos membros da equipe, gerenciar conflitos de uma forma produtiva e construtiva, estimular a resolução colaborativa de problemas, né? Então, tudo que envolve colaboração é muito importante. Incentivar processo decisório, colaborativo, incluindo também todas as pessoas que fazem parte da equipe, né? Então, ter uma comunicação aberta, efetiva, valorizar as pessoas, entender suas motivações para as práticas dentro da empresa, todos esses elementos são bastante importantes, de acordo com o PMBOK. Os objetivos de desenvolver uma equipe de projetos incluem aprimorar conhecimento, né? Então, permitir que a equipe perceba que ela está ganhando naquele projeto, que ela está conhecendo novos elementos, novos fatores de desenvolvimento, e considerar também, sempre com o aprimoramento da equipe, a possibilidade de redução de custos e redução também de tempo gasto. Aprimorar os sentimentos de confiança e consenso entre os membros da equipe para melhorar a motivação, a colaboração entre eles. Os objetivos de desenvolver uma equipe de projeto incluem também criar uma cultura de equipe dinâmica, equipe em que as pessoas tentam a todo momento melhorar a produtividade, melhorar a qualidade dos artefatos que são entregues, permitir treinamento contínuo para as pessoas, né, de forma que elas se sintam motivadas e compartilhamento de conhecimento também,
Então, não adianta a gente fornecer novos conhecimentos, novos treinamentos às pessoas se elas não compartilham com a equipe aquilo que elas adquirem. E, novamente, informações históricas aqui são muito importantes também, né? Nos ajudam a relembrar e retomar experiências anteriores para construir novos produtos, novos projetos também. Habilitar a equipe a participar em processos decisórios e assumir responsabilidades também das soluções que vão ser entregues para o cliente. Então, todas as atividades que envolvem a equipe, em que a equipe tem que se responsabilizar por aquilo que é entregue e compartilhar conhecimento e colaboração, são atividades que fazem com que a equipe melhore e construa cada vez mais um laço importante entre os membros, de confiança e de colaboração mútua. Então, o gerente de projetos, que está responsável pelo gerenciamento das pessoas, ele tem que trabalhar efetivamente para que as pessoas possam construir esses laços e possam confiar mutuamente nos trabalhos dos seus respectivos colaboradores. Algumas ferramentas e técnicas importantes. Equipes virtuais, né? Então, o uso de equipes virtuais pode proporcionar benefícios importantes, tais como escolha de pessoas que tenham mais habilidades, custos reduzidos, menos despesas com viagens e assim por diante. Tecnologias de comunicação que são muito usadas atualmente, por exemplo, videoconferência, portais, e-mails, mensagens instantâneas, todos esses atributos, né, todas essas técnicas, nos ajudam a colocar em prática esses elementos importantes. Habilidades interpessoais e da equipe também. Por exemplo, saber gerenciar conflito, influência dentro da empresa, motivação, negociação e construção das equipes. Ou seja, todos esses elementos são fundamentais, precisam ser considerados pelos gerentes também. Outros pontos importantes: reconhecimento e recompensa. Então, sempre valorizar a equipe, recompensar sempre que possível. Treinamento contínuo, treinamento sobre novas habilidades, sobre novas técnicas. Então, todos esses treinamentos atribuem mais poder à equipe e, de uma certa forma, motivam também as pessoas a continuar nos projetos. Avaliações individuais e da equipe, pensando sempre em avaliações construtivas, né, que tragam elementos novos, que tragam elementos que favoreçam o crescimento da equipe, e reuniões contínuas também para discutir esses diversos elementos que são muito importantes. Gerenciar a equipe também é uma das grandes atividades que estão lá no PMBOK, dentro do gerenciamento de recursos humanos. Tem a ver com o gerente do projeto ter sensibilidade tanto para a disposição como para a capacidade dos membros da equipe para realizar o trabalho e ajustar e aprimorar seus estilos, né? Então, gerenciar a equipe não é uma tarefa trivial, né? A gente precisa mudar os papéis dentro da empresa a todos os momentos e nem sempre as pessoas estão aptas e abertas para essa mudança contínua de papéis. Isso tem a ver também com esse gerenciamento efetivo da equipe. Os membros da equipe com baixos níveis de habilidades precisarão de supervisão e de apoio aprimorado, mais intensivo, do que aqueles que têm mais capacidade e experiência. Então, principalmente os novatos, os recém-formados dentro da empresa, são aquelas pessoas que vão precisar de mais apoio para que elas possam compor uma equipe e futuramente ter uma voz mais ativa, uma participação mais efetiva nas equipes também. Ferramentas e técnicas, gerenciamento de conflitos é muito importante quando se trata de trabalhar com muitas pessoas e equipes diferentes, né? Então, os conflitos sempre vão existir no ambiente de trabalho. Precisa existir uma forma de gerenciar esses conflitos de uma forma dinâmica, de uma forma favorável também, de forma a evitar inimizades e problemas maiores. Então, lembrar que sempre os conflitos podem ter um conjunto de elementos que são a origem desses conflitos, né? Por exemplo, recursos escassos, pressão de tempo, pressão de orçamento, prioridades, que nem sempre as pessoas concordam, né? Então, a forma, as regras básicas de gerenciar as equipes, na verdade, precisam estar claras para evitar que esses conflitos se tornem grandes problemas dentro das empresas também. Existem 5 técnicas que ajudam a evitar, né, ou tentar resolver esses conflitos.
né? Então, essas técnicas também são importantes que sejam levadas em conta com frequência pelo gerente. Então, retirar e evitar é um dos primeiros elementos, né? Recuar de uma situação de conflito, saber evitar os conflitos e saber qual é o ponto de parada também, né? Dos pontos de conflito e suas discussões. Suavizar e acomodar, né? Então, sempre que possível, enfatizar as áreas melhores, mais produtivas, as áreas de acordo, né? E não as diferenças, né? E não os pontos que sejam mais difíceis de serem definidos e acordados. Ceder e conciliar, né? Então, esse processo de ceder, de entender a visão do colega, entender qual é o conflito que às vezes para a gente não existe, mas existe para um colega. Então, essa conciliação é super importante também. Forçar e direcionar, se necessário, forçar um ponto de vista à custa de outro, priorizar elementos mais importantes, definir aquilo que vai ser colocado em prática primeiramente, as principais atividades, principalmente quando os recursos são limitados. E colaborar e resolver o problema, né? Então, no fundo, apesar das diferentes ferramentas técnicas que a gente possa usar, é importante ter certeza de que o problema vai ser resolvido, as pessoas vão colaborar com todos os seus recursos, né, suas possibilidades, para incorporar, né, diversos pontos de vista e resolver os problemas de diferentes formas. Outras técnicas importantes: tomadas de decisão, inteligência emocional, influência e liderança. Esses são atributos do gerente de projetos, que já foram, inclusive, comentados anteriormente, e que fazem a diferença nesse momento de gerenciamento da equipe de pessoas também. Fechando, então, essa unidade 2 e esse módulo 2, o que a gente poderia destacar? Os dois temas discutidos nesse vídeo são cruciais: gerenciamento de qualidade, gerenciamento de recursos humanos. Há muitos desafios, há muitos pontos ainda descobertos, né, em que a gente ainda não tem recursos disponíveis dentro das empresas para resolver. Então, qualidade, até quanto investir, né? Até o que a gente quer alcançar, qual é o momento de parada? Recursos humanos, como otimizar as equipes, como trazer melhores resultados com menos pessoas, como tornar as pessoas mais produtivas. Custo versus qualidade versus escopo, né? Então, equilibrar essa balança nem sempre é fácil também. E recursos humanos versus alto desempenho, né? Então, essa questão da produtividade e a melhoria da produtividade dentro das empresas também são desafios que nem sempre a gente consegue resolver com os recursos que a gente tem. E aqui estão as referências utilizadas para esse vídeo. E aqui a gente finaliza, então, essa unidade 2 e o módulo 2.